Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio da série Hackeando a Cidade, do portal A Vida no Centro. É um prazer ter você aqui com a gente, assistindo a esse papo. Estamos eu e a Denise Bacotina aqui. E nós vamos conversar hoje com uma pessoa que tem uma relação super especial com a cidade e enxerga e estuda a cidade por outros ângulos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com a Gisele Beigelman, artista, curadora, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela também é formada em História e doutora em História Social pela USP. E entre os campos de pesquisa da professora Gisele estão as imagens, a arte e o ativismo na cidade, né? Inclusive, recentemente, ela acabou de lançar o livro Políticas da Imagem, Vigilância na Dadosfera, que analisa a importância e também os cuidados com as imagens no cotidiano, também com reflexões sobre redes sociais, comunicação, biotecnologias e a cultura da memória no tempo digital, entre outros assuntos. Professora Gisele, é muito prazer ter você aqui com a gente. Espero que você goste aqui do papo com a gente, aqui no A Vida no Centro. O prazer é todo meu, Cleiton e Denise. O assunto é um assunto que me interessa demais, então vamos nessa. Maravilha. Bom, professora, no Políticas da Imagem, né, que eu citei aqui recentemente, agora há pouco, você fala que a questão da imagem se tornou um campo de batalha, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor que batalha é essa e como que isso se relaciona com a cidade. Bom, a imagem é um campo de batalha em todos os níveis, mas especialmente no campo da cidade, isso é muito evidente. Vai da simetria de poder entre o cidadão e o poder público e as corporações que se, que se manifestam, que se evidenciam, por exemplo, nas câmeras de reconhecimento facial, que lidam com uma série de imagens nossas que nós divulgamos nas redes, que nós cedemos aos poderes públicos quando, por exemplo, vamos fazer a emissão do nosso RG, e é essa massa de dados nossa que é mobilizada nos procedimentos, por exemplo, de reconhecimento facial. Essas e outras, né? É algo que o cidadão não tem consciência, nem muito menos ele é advertido sobre o futuro uso desses dados, de modo que uma das primeiras batalhas é entre os nossos direitos sobre as nossas imagens, não como posse individual, mas o direito de saber quando elas podem vir a ser usadas para outros fins que não aqueles aos quais nós destinamos, e quem será o detentor desse poder de uso e o que pode ser feito com ele. Então, esse é um dos campos de batalha da imagem. Outro campo em que a imagem é um campo de batalha no contexto da cidade, como você me perguntava, é no campo político, que hoje opera não a partir das representações das imagens, ele opera também, óbvio, pela construção de representação, como a imagem funciona já há muitos séculos, mas como o próprio campo em que essa batalha ocorre. E nós temos exemplos de direita à esquerda que ilustram essa situação. Se nós pensarmos, por exemplo, em junho de 2013 e no roteiro das manifestações, quando elas saem do eixo, por exemplo, na cidade de São Paulo, Paulista, Centro, e se deslocam, né, para a Ponte Otávio Frias. Por que elas se deslocam para esse percurso? Porque essa é a imagem que faz fundo
ao Jornal Nacional, ao Jornal da Globo, e é uma maneira de você operar a contestação, reivindicar outra pauta que não seja aquela que corre no jornal, se infiltrando na própria imagem. A partir da imagem é que essa batalha se constrói. Ou se nós pensarmos no impeachment da Dilma, quando os deputados posavam, literalmente, durante os processos de votação, com cartazes, tchau, querida, fica, Dilma, e construíam já todo o seu debate para ser transmitido em fotogramas no Twitter e hoje seria no Instagram, nós vamos percebendo que a imagem é o grande campo de batalha por onde a vida social e política escorre hoje em dia. E é a partir dela, é, no, no interior das imagens, que as principais disputas políticas e narrativas ocorrem hoje, e não a partir daquilo que a imagem ilustra. Gisele, e falando um pouquinho mais sobre essa vigilância, né, que a gente vive, essa sociedade da vigilância, né? De que maneira as imagens que a gente produz e compartilha nas redes sociais, de que maneira elas servem para que a gente seja vigiado, como isso impacta a vida de todo mundo, não só de quem compartilha, né? Isso eu imagino que tem um impacto mais amplo na sociedade. A gente está vendo agora recentemente essa questão do Facebook, né? Uma ex-funcionária denunciando o Facebook manipulando, coisas que a gente já sabe de outras denúncias, né? Manipulando para incentivar, de certa maneira, a polarização e também prejudicando a autoestima de meninas jovens, porque imaginam que aquela imagem idealizada é uma imagem real, enfim, confundindo o real com o virtual. De que maneira isso está impactando a sociedade como um todo e a nossa vida urbana? Eu acho, Denise, que o principal ponto é nós entendermos uma questão que é muito específica da imagem digital em rede, em relação às imagens, vamos chamar de químicas, analógicas anteriores. A imagem digital é uma imagem relacional por excelência. Quando uma pessoa faz uma foto ou um vídeo, automaticamente ela está, hoje, cada vez mais pelo celular, automaticamente ela registra o local em que ela estava, as coordenadas, né? Geográficas, o GPS está sempre ativo, o momento em que a foto foi feita e quem estava no local. É muito comum as pessoas postarem fotos, por exemplo, no Facebook, e ele te perguntar, né, fazendo quadradinhos, se essa pessoa é tal pessoa ou é tal pessoa, se você quer marcar ou já começa a taguear antes de você fazer qualquer movimento. Isso indica que esses dados já existem antes mesmo que as imagens sejam produzidas. Então, a vigilância hoje, ela opera a partir não de um Big Brother que contempla todo mundo sem ser visto no modelo panóptico, mas como uma espécie de mini brother que está, mini brother is watching you, né? A partir do seu bolso, que vai monitorando o histórico dos seus movimentos. Isso nós precisamos entender que quando nós falamos do celular, nós estamos falando das fotos que nós fazemos, dos trajetos que nós percorremos, dos usos que nós vamos validando, né, nos Google Maps e Waze da vida, entre outros inúmeros recursos mais e menos populares. Então, nesse sentido, quando a gente fala em vigilância hoje, nós estamos falando de um regime de vigilância que depende
de um processo de compartilhamento, que é feito por nós. Então, obviamente, é uma alternativa nossa, mas que tem usos que nós desconhecemos. Quando no limite, e a situação da Covid é bem interessante sobre isso, quando nós passamos, quando o nosso corpo se transforma em senha pela imagem, quando você atravessa uma câmera térmica para entrar num shopping center, num aeroporto, e você é escaneado pelos seus mapas de calor, é óbvio que não é só a sua temperatura que está sendo registrada ali. É o local em que você estava, quem estava atrás, quem estava na frente, as distâncias, quantas vezes você vai a esse local, quais os horários que você frequenta. E é a partir dessas bordas, dessas camadas das imagens digitais, que há vários processos de vigilância não consensual vão ocorrer na nossa época. Então, eu acho que a grande questão hoje em dia não é mais a privacidade. A privacidade, ela, de certa forma, ela acabou. É impossível você estar em rede e compartilhando e querer os cânones da privacidade burguesa do início do século XX. Mas o direito de saber que quais dados seus estão sendo coletados, por quem, e o que pode ser feito depois com esses dados, é algo que os nossos sistemas legais ainda não abarcam. E esse é o grande embate. E num mundo de imagens como o nosso, que agora é um mundo da imagem em vídeo, nós estamos conversando aqui e nós somos imagens falantes, né? Aqui uma com a outra. Quantos metadados isso está produzindo sobre nós? Sobre os lugares que nós habitamos, sobre a nossa iluminação, sobre as nossas rotinas. Então, não é aquela camada do visível e da representação o que está em jogo. O que está em jogo são os mapas informacionais contidos em cada uma dessas imagens e como elas podem ser relacionadas com outras. Isso tudo já existia, né? Já existia nos anos anteriores à pandemia. Mas você acha que a pandemia deu uma certa licença para o aumento dessa vigilância? Com certeza, porque o contexto pandêmico ele tem uma questão central. Nós queremos viver, nós queremos sobreviver a essa tragédia. Então, os dados que nós doamos são doados, muitas vezes, com a consciência de que nós queremos contribuir para esse bem comum. Então, por exemplo, é legítimo, não, tudo bem que tem uma câmera termal, tudo bem que monitorem a minha íris. O problema é que nós sabemos muito pouco daquilo que está sendo coletado. Dá um exemplo. Quando a quarentena estava ainda em vigor no estado de São Paulo, assim como em vários outros estados e lugares do mundo, a gestão dessa quarentena, isso são dados públicos, dados que estão no site do governo do estado. Como que ela era gerida? Como é que o estado sabia que está com 40% de eficiência, está com 60%? Ninguém se pergunta sobre essas coisas. De onde que eles tiram esse dado? De um cruzamento entre os dados que vêm da Secretaria de Saúde com os dados que as empresas operadoras de telefonia móvel cederam ao Estado, pelo cruzando os GPS das pessoas com
o movimento do que acontecia de óbitos, número de internados, UTI, chega-se a um número que permite você entender que ó, isso está acontecendo porque as pessoas estão indo mais ou menos para a rua. Alguém perguntou, alguém avisou o consumidor que, olha, a partir de hoje, os seus dados serão dados ao Estado? Você se negaria? Duvido, porque é um momento em que você demanda essa vigilância. Mas o problema não é a coleta em si, o problema é o Estado e as operadoras, a Vivo, a TIM, dizem que terminado o uso, atividade fim, nada será feito com esses dados. Será? Num capitalismo de vigilância em que nós vivemos, será? Será que Papai Noel existe mesmo? É meio difícil de acreditar que não, que isso não terá outros usos. Quais usos? Pode ser que sejam usos de falar assim, nossa, sensacional a ideia de depois, no pós-pandêmico, se fazer isso, traçar essa ou aquela política pública de transporte, por exemplo, de, enfim, infraestrutura de hospitais, mas ninguém nos perguntou. Então, essa opacidade, ela é muito complicada. Então, a Covid não só ela maximizou uma coleta massiva de dados, a quantidade de pessoas que instalaram aplicativos, alguns que prometiam mágicas, né? Assim, você instala o aplicativo e libera o seu GPS e ele vai te avisar se você estiver próximo de alguém que foi contaminado pelo vírus. E outros mais eficientes que permitiam traquear, né, rastrear como, enfim, determinar as pessoas que estiveram contaminadas, por onde elas passaram, com quem elas conviveram. Mas a opacidade da forma como isso é feita é que é muito complicada do ponto de vista de uma sociedade democrática, de respeito aos direitos. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Assim, várias dessas questões já vinham acontecendo. A Shoshana Zuboff, que é uma das principais pensadoras dessas questões, publicou a obra dela, antecipada em vários artigos, sobre o capitalismo de vigilância, muito antes da Covid acontecer e centralizada nos procedimentos do Google. Só para falar num exemplo assim, de uma autora que é bastante conhecida. Então, não há como discordar de você. Assim, isso já vinha acontecendo. As redes sociais disparam essa arquitetura. Mas a Covid não só acentuou, como maximizou algumas questões. Nós nunca geramos tanto metadado sobre a nossa vida como hoje em dia, pendurados no vídeo o dia inteiro. E Gisele, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda continuando nesse, de certa maneira, um outro fenômeno que durante a pandemia a gente percebeu ganhar muita força é uma nova forma de ativismo. O ativismo aí da janela e o ativismo também das projeções, né? As projeções nas empenas. Então, a gente viu assim proliferar de uma maneira impressionante por todo o país, pessoas fazendo projeções políticas, mensagens de apoio, poesia, enfim. O que isso diz sobre o momento que a gente está vivendo e sobre essa relação cidade dentro de casa mediada pela tecnologia? Bom, primeiro, confirma, como eu sempre digo, uma hipótese aristotélica, né? O homem é um ser político, seu lugar é a polis, a rua, a cidade e não atrás do monitor. Então, a, a ocupação do espaço público e dos seus conflitos é constitutiva da experiência urbana, ainda que você não possa sair às ruas. Então,
esse ativismo das janelas, que marcou profundamente a pandemia, é um lugar por onde, eu já escrevi algumas vezes sobre isso, as insatisfações subiram literalmente pelas paredes. Né? É, como protestar contra as posturas do governo federal frente à gestão da pandemia, sem recair na contradição de ir às ruas. Isso no auge, né, da pandemia, sem vacina, abrindo a janela e transformando a janela nesse lugar de estar não só canalizando as revoltas, mas negociando o espaço público. Né? Porque, enfim, as projeções elas se dão não sempre nas empenas, muitas vezes elas Pode ser em qualquer atravessam lugar, né? Até árvores, qualquer muitas lugar. vezes. Né? E é uma coisa muito importante de destacar, porque sempre tem aquele argumento: ah, não, mas todo o processo de impeachment da Dilma foi marcado pelos panelaços. E eu digo, sim, por isso que esses são janelaços e não panelaços, porque quem bateu panela naquela época bateu panela na janela por opção, porque poderia ter ido às ruas, poderia ter se manifestado de outras formas. No caso do auge da pandemia, pré-vacina, é que é tudo tão intenso que isso parece que aconteceu há 20 anos atrás, mas na verdade há um ano atrás. A única válvula de escape de possibilidade de ocupar o espaço público, sempre pensando que o espaço público ele não é um jardim murado onde todos se encontram e se abraçam. O espaço público é um espaço de conflito, é um espaço de disputa. Ocupar esse espaço público era essa ocupação pela janela. Isso você acredita que possa continuar agora que está tudo reabrindo e, se Deus quiser, aí a pandemia vai ser controlada? Não, se, graças à ciência, né? Graças à ciência, Sim, nós sim, podemos voltar exatamente. às ruas. Sim, eu concordo. Eu acredito que sim. Essas são manifestações que já têm uma história no campo da arte contemporânea, pelo menos desde os anos 80, que chegaram a ganhar uma maior escala com o fenômeno dos VJs, né, e passar a ser pauta do entretenimento, dos festivais, da cultura pop como um todo. E essa experiência, muito mobilizada pela rede Projetemos, que é um fenômeno muito interessante, porque não é um coletivo, não é um grupo, é uma rede de pessoas, artistas do Brasil inteiro, de diferentes pontos do território nacional, que atuam muitas vezes coletivamente. E aí você tem projeções acontecendo São Paulo, Belo Horizonte, Belém, interior da Bahia, e aquilo ganha um impacto via a replicação nas redes sociais, que afinal são atos pontuais. Mas isso criou uma pedagogia da projeção. O Projetemos ele desenvolveu algumas cartilhas. Isso foi muito interessante, né? Como projetar, onde você coloca o projetor, como você faz a animação. E, e isso passou a ser tão presente nas cidades que eu acredito que sim, isso tenda a continuar. É, há poucos dias, nós estamos conversando aí no começo de outubro, o AVX Lab, que é um laboratório independente de audiovisual, promoveu um festival incrível no Minhocão, auto-organizado, com coletivos convidados. E
transformou o Minhocão numa tela difusa, distribuída de imagens e narrativas que, enfim, ocuparam aquele espaço ao longo de uma semana ou quase uma semana. Então, eu acredito que isso não tem volta. A projeção ela passa a ser um talvez um campo uma linguagem emergente no campo da street art, assim como picho, como grafite, e que tem essa, essa especificidade da efemeridade, né? Mas que é um grito que sai muito rápido da janela. Gisele, você já acabou de falar, né, que você acha que vai permanecer esse, vamos dizer, ativismo digital, né, das projeções da janela. Agora, o que você vê para o futuro das ruas mesmo, do espaço público? Em outubro do ano passado, você escreveu que a cidade shopping center, de ruas vazias, as pessoas sem rosto, que isso tendia a vingar, né, como um dos legados da pós-pandemia. Mas naquele tempo a gente estava num cenário assim, parecia que a gente não quer sair disso, né? Agora, um ano depois, como é que você vê o futuro do espaço público? Lembrando, inclusive, que agora no começo de outubro, a Prefeitura de São Paulo já anunciou o carnaval, um carnaval com 15 milhões de pessoas nas ruas, segundo a Prefeitura, ela quer isso, e a reação da opinião pública foi muito negativa. A reação da opinião pública é que corrobora a minha hipótese. Por um lado, ninguém aguenta mais. E, como eu disse, assim, o nosso lugar é na rua e não atrás do escritório. Por outro, atrás da tela, né? E a cidade não pode ser ocupada de maneira tão desigual como ela foi durante a pandemia. Os que podem trabalhar atrás das telas e os que não podem, porque isso ficou muito claro, né? A cidade ela teve um desinchaço de congestionamento, de, né, consumo desacelerado nos locais em que se costumava consumir, mas isso é um recorte também de classe, né? Tem toda uma população que não parou em nenhum momento. Agora, E que manteve a cidade a funcionando para quem ficou em e que casa, manteve né? a cidade funcionando, sem dúvida. São heróis, né? Que seguraram a gestão. Mas quando você vê a reação tão transversal como ela foi agora, num primeiro momento, lá as pessoas querem tirar a máscara, que aguenta mais andar de máscara. Por outro, elas o espaço público se tornou um lugar temível, não pela subversão, como ele sempre foi, o lugar das sublevações, o lugar dos levantes, o lugar da subversão, o lugar inseguro em que você não controla tudo o que virá a acontecer, mas ele passa também a ser um lugar de contágio, enquanto o governo de São Paulo, Rio de Janeiro, estavam anunciando essa, enfim, essa volta do carnaval e que em breve nós vamos tirar as máscaras, uma das diretoras, pesquisadoras da Organização Mundial de Saúde estava declarando que em breve teremos outra pandemia, que não se sabe nem do que ainda, mas o que é certo é que esse fenômeno não acabou. O desequilíbrio ambiental é tamanho que as zoonoses vão se tornar recorrentes e a globalização, por outro lado, vai fazer com que as pandemias ocorram, né? Nesse sentido, acho que há, óbvio, uma sede de gente, e você nota isso nas exposições, mas você nota também uma mudança de comportamento total das pessoas que passam a
recuar em direção ao outro, toda essa cultura do abraço, beijinhos, eh, isso Eu passa a fui ser hoje algo. num café da manhã entrevista, em que todas as pessoas, não só elas chegaram de máscaras e tal, mas elas só tiravam a máscara para tomar um café e imediatamente colocavam. E isso era uma coisa assim, um comportamento de todas as pessoas. Sem É nenhuma como pressão, se sem ninguém pedir nada, era automático, de todo é mundo. automático e você percebe como isso dispara sempre quando você está em lugares que você não conhece as pessoas. Não que o fato de você estar com a sua família garanta que você não vá ser, né, infectado pelo vírus, mas é como se a vulnerabilidade viesse à tona. E aí, tudo aquilo que a ficção construiu como a vida na metrópole, que é o homem na multidão, começa a ser reposicionado. Eu acho que assim, 2 anos em estado de confinamento, né, como nós passamos para nos resguardar, porque nós queríamos vacina, enfim, e dependentes de todos esses grupos que estiveram o tempo todo nas ruas, do iFood a outras cadeias produtivas, ele não se desfaz de uma hora para outra. Agora, é a ver o que acontecerá no carnaval, aonde a pandemia foi muito cruel para adolescentes, para as crianças, para os idosos, que óbvio, esses não são os participantes do carnaval, mas para grupos, sim, que foram roubados daquilo que é mais essencial para eles afetivamente, a sociabilidade, né? Então, a ver o que acontecerá. E Gisele, esse é um possível ponto aí de mudança que está em xeque, né, de comportamento. Mas que cidade que você está vendo emergir para um pós-pandemia? Um pós-pandemia que ainda está longe, né? A gente ainda está na pandemia e vai continuar durante algum tempo. Que tipo de transformações você acha que podem ficar? Que cidade que precisa ser repensada ou redesenhada para o futuro próximo aqui? Olha, eu acho que a coisa que mais chama atenção é a desigualdade social que demandará anos Isso ficou muito mais para. explícito, né, com a pandemia, né? Nossa, a Covid foi a explicitação de todas as nossas violências, de todas as nossas contradições, começando com quem pode ficar em casa, quem não pode, o lugar da mulher, né? Penalizou a mulher, tanto deixando ela muito mais vulnerável à violência doméstica, isso tem várias estatísticas, como a mulher ficou triplamente carregada, né? Para toda uma população feminina, o horário da escola dos filhos é o horário de trabalho. Então, como administrar a escola dentro de casa, o trabalho. Bom, então, essas desigualdades ficaram muito claras. Infelizmente, não são apenas essas as que ficaram, a despeito, assim, dizendo aí do teletrabalho, né? Com relação à violência doméstica, é óbvio que isso não entraria na minha conta. Mas se fosse só isso, seria uma escala de problema. O que ficou muito explícito é como um contingente enorme da população não tem amparo nenhum, nem da sociedade civil e nem do Estado, né? Entendendo aí o, os agentes das cadeias produtivas como sociedade civil também, né? Nós não temos um mínimo de resguardo para essas pessoas. A quantidade de pessoas em situação de rua hoje na cidade de São Paulo é algo que salta aos olhos. A quantidade de lugares fechados, né? Porque o teletrabalho também é muito cruel para todo um setor da população, não só
não dependendo do contato, a habilidade com as redes, a gestão dos negócios remotamente, isso é todo um aprendizado, que para uma determinada geração, ok, para outras não, né? Você vai hoje para o centro da cidade de São Paulo e é uma cidade fantasma, né? Com uma quantidade de pessoas em situação de rua, sempre houve, sim, sempre foi cruel, ficou muito pior, né? Então, eu acho que essa cidade brutal, desigual, e que eu temo que ela se naturalize em algum momento, né? Que em algum momento nós falamos, sempre foi assim. E é algo muito alarmante. A outra é a consciência que a Covid nos trouxe de que nós não podemos abrir mão de serviços públicos essenciais. Saúde pública é algo muito sério O e SUS é saiu algo fortalecido, né? O SUS, que já era muito totalmente. questionado, estavam ali com umas investidas contra ele, agora, pelo menos, né? Exatamente, exatamente. E a outra coisa que ficou muito clara é como nós não temos políticas públicas de inclusão digital, e que isso não quer dizer dar Wi-Fi livre para todos. É um letramento digital e é a implantação de uma infraestrutura que permita um aluno manter-se na escola diante da gravidade de um momento pelo qual nós passamos. E, Então, é Gisele, uma cidade meio explícita que a gente tem hoje em dia. sim, sim. E eu acho que o que a gente tem que esperar e trabalhar é para que esse estranhamento, ou esse choque inicial não se naturalize, né? Para que ele provoque uma mudança de fato, né? Daqui para frente. Exato. E, Gisele, você aqui, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente, mas tem uma pergunta que já daria praticamente um outro programa, e é um tema que você acompanha muito, que é a questão também dos monumentos, né? A gente está numa discussão hoje muito forte, né? Sobre um revisionismo, a estátua do Borba Gato, eu acho que é o principal exemplo aí desse embate, né? Entre aqueles que defendem que é preciso ou derrubar, ou mudar, ou pensar algum tipo de letramento em relação a essas estátuas, esses monumentos públicos. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, os monumentos são uma questão contemporânea no mundo todo. A cidade de São Paulo tem vários monumentos problemáticos, que agridem determinados grupos pela sua própria presença no espaço público, e nós não temos mais como relativizar isso, porque é uma obra do Brecheret, o artista Júlio Guerra. Não vou entrar no mérito sobre os artistas em si, quem eu gosto mais, menos, porque acho que não é essa a questão. A questão é a percepção do quão o, o patrimônio é uma instituição concentrada em poderes cristalizados e o quanto ele precisa ser rediscutido. E o quanto ele demanda é, maneiras de escutar, maneiras de saber filtrar as vozes da sociedade civil como um todo. O patrimônio está aí não para ser deificado, mitificado, mas para ser tensionado, atualizado. E há várias formas hoje que vêm sendo pensadas em relação a monumentos, colocar monumentos em museus, para que não se cria uma história de apagamentos, né? Mas sim uma história de questões, patrimônios que de fato têm que ser retirados do espaço público, patrimônios que têm que ser contestados a partir de outras infiltrações, aberturas, tudo isso eu acho que é o que vem sendo
que é o grande saldo desses embates mais e menos violentos que vêm ocorrendo. Eles explicitam o quanto determinados grupos foram invisibilizados da história. E, por outro lado, o quanto o espaço público é um espaço de negociação permanente, porque ele é um espaço de disputa e não um espaço de, enfim, de encontro e apagamento das diferenças. Não, ele não é isso. E a memória, o direito à memória, ele é constitutivo do direito ao espaço público. Se nós não tivermos direito de questionar as memórias, nós seremos privados também de questionar e ocupar o espaço público. Por isso essa discussão é tão importante hoje em dia. E, mais uma vez, é uma discussão em cima de imagens, né? Não deixa de ser uma discussão não deixa de ser também, sobre, né? Imagens que se tornaram, a partir de determinados grupos, consideradas intocáveis, e isso é um equívoco. O patrimônio, como o próprio nome diz, é histórico. Então, na medida em que ele é histórico, ele também tem uma história que o levou a ser um bem patrimonializado, né? E a história não é única, né? Assim, os diferentes pontos de vista têm que ser considerados, né? A gente está vivendo esse momento, talvez, né? De que os pontos de vista negligenciados agora estão emergindo. Exato. Eu termino aí com uma frase que não é minha, que é de uma colega minha, da Flávia Brito, que ela sempre insiste: o patrimônio, ele não está nos objetos, nas coisas, mas na relação dele, do patrimônio, com as pessoas. É aí que se cria a noção de patrimônio. Ela não vem sacralizada dentro de um monumento e ali involucrada de uma maneira impenetrável e inacessível. O patrimônio é fruto de uma relação, e essa relação ela tem que ser atualizada. Maravilha. Gisele, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente no Eu que Hackeando a Cidade. agradeço.